Então, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito agradável. É uma degustação de vinho. Como é que nós vamos preparar uma mesa para uma degustação de vinho? Então, é o seguinte, nós temos os copos, logicamente. Então, nós temos o copo de água, que já deve estar com um pouquinho de água. O copo de vinho tinto e o copo de espumante, que são os vinhos que nós vamos degustar. Nós temos o guardanapo e vocês vejam que um simples lacinho de fita enfeita o guardanapo. Uma coisa bem simples. O que nós vamos precisar então? Dos copos. E os copos, vocês estão percebendo que eles estão mais à direita. Por quê? Porque toda bebida é servida do lado direito da pessoa. Então, nós temos aqui o termômetro, que este termômetro eu vou colocar aqui, ó, dentro aqui da garrafa para ver a temperatura, porque cada vinho tem a sua temperatura. Nós temos as fichas de degustação. Por quê? Nós vamos anotar os 2 vinhos que serão degustados, um branco e um tinto. E aqui nós temos toda a indicação que nós precisamos sobre o vinho. Tudo que está no rótulo, as partes que são a parte visual, o exame olfativo, o reconhecimento dos aromas, tudo que a gente vai descobrir de um vinho, nós temos aqui para ser reproduzido. E no final é uma conclusão sobre o vinho, se ele é bom, se é ruim, se é muito bom, se ele é mais velho, se ele está estragado. Se ele estiver estragado, vocês estão vendo que aqui nós temos uma vasilha com a rolha. A rolha fica à mesa à disposição das pessoas. Para quê? Para que ela seja examinada. Porque quando o vinho está que não está bom, porque o vinho é uma coisa viva, ele morre também. Então, quando ele morre, que ele estraga, ele fica bouchonné. É o termo que a gente usa para esse vinho que não está bom. E na rolha, a gente já sente um cheiro de mofo. E essa rolha, então, ela está sendo examinada pelas pessoas. Nós temos um saca-rolha. Este saca-rolha é mais prático, a gente não precisa fazer tanta força. Eu ponho aqui a espiral na rolha e vou girando. Quanto mais eu vou girando, esses braços vão subindo e depois eu só faço isso aqui. E a rolha sai. Se por um acaso a rolha se partir no meio, se ele não foi bem armazenado, às vezes a rolha parte. Então tira aquele pedaço daqui e põe novamente, mas daí com muito cuidado para que a rolha não vá para o fundo da garrafa. Se acontecer, nós precisamos fazer o quê? Decantar um vinho. Vamos decantar aqui esse vinho. Então, esse aqui, a palavra original é decanter, mas aportuguesado é o decanter. Então, nós vamos colocar o vinho que já foi aberto, que deve ser aberto um pouco antes, e nós vamos agora decantar esse vinho. Sempre pegar uma garrafa de vinho com um pano. Quando nós vamos decantar, a gente não muda o ângulo do braço. Eu vou pôr isto aqui, ó,
que é para não vazar o vinho. Ele não pingar. Tá aqui. Então eu vou, não encosta no decanter, como uma jarra também para pôr a água, não se encosta, porque olha aqui, eu vou pôr a água nessa distância. E a garrafa também nós não vamos encostar. Então, devagarinho, nós vamos decantar. Percebam vocês que esta garrafa é escura. Eu não vou perceber a hora que passar um detrito. Então, o que que eu faço? Eu acendo uma vela. Eu acendo uma vela, essa vela vai iluminar a garrafa. E daí eu vou perceber. Ela ilumina aqui o gargalo, então eu vou perceber. Então eu vou decantar o vinho. Isto a gente faz quando o vinho também é muito velho. Por exemplo, um vinho do Porto de 30 anos, normalmente terá um detrito. Então a gente vai fazer a decantação. Tá aqui o decanter prontinho. Aqui nós temos o balde com gelo, vocês percebam que ele está gelado, que ele está já bem gelado, porque este vinho, que é um espumante, ele estará bem gelado na hora de ser servido. E o vinho branco este espumante é branco, então eu vou servir primeiro do que o vinho tinto. Primeiro o vinho branco, depois o vinho tinto. E nós temos os copos corretos. Este é o de água, este é o de vinho tinto e este é ou de champanhe ou de espumante, também chamado de flute, por causa do formato dele. Então nós precisamos do pão para a gente também limpar a boca de um vinho para o vinho seguinte. Então tem o pãozinho, passamos do vinho branco para o vinho tinto. E a degustação a gente faz depois de preencher a primeira ficha. Primeiro nós vamos preencher a ficha e depois nós vamos fazer a harmonização com algum alimento. Então, o vinho claro, ou rosé, ou branco, ele usa mais alimentos brancos. Então, os queijos e o pão. O vinho tinto pede mais coisas mais vermelhas. A carne também. Por exemplo, um peixe, um frango, nós usamos o vinho claro. E uma carne, um filé, e a massa também, dependendo do molho, é que nós vamos fazer. Se é um molho vermelho, eu vou usar o de vinho tinto. Se é um molho branco, eu vou usar o vinho branco. Então, nós temos aqui, também este saca-rolha. É bom também. Então, vamos abrir todinho os saca-rolhas. Para que é esta faquinha? Para eu cortar no gargalo. Então, eu vou cortar aqui, ó. Primeiro eu corto aqui, ó. Então, essa faquinha é para isso aqui, para eu cortar essa parte que vai sair. Aqui já vem até picotado. Então, é só com esta faquinha fazer isso aqui. Cortar.
Aqui, o espiral para tirar a rolha. E este aqui a gente faz o seguinte. Já coloquei, agora eu faço uma alavanca aqui, olha. Com esse dente aqui, eu faço uma alavanca e puxo a rolha. Puxo a rolha, limpo e vou servir o vinho à direita da pessoa. Então, eu estou à direita. Mas essa pessoa não sabe, não está sabendo que vinho que eu abri, que vinho que ele vai apreciar. Então, eu não cubro este rótulo, eu deixo este rótulo à mostra. E vou servir a pessoa pelo lado direito. Vou servir quanto? Vou servir metade do copo. Metade. Por quê? Porque o vinho, ele tem que permanecer gelado. Quando a gente fala vinho é temperatura ambiente, mas não aqui no hemisfério norte. Aqui nós temos, às vezes, temperatura 30 graus e o vinho tinto deve ser servido pelo menos a 18 graus. Então, aqui nós precisamos refrescar o vinho. E o vinho branco é mais ainda. E aí, daí eu ponho aqui, vejo a temperatura e vou servir. Então, neste balde tem gelo. Tem gelo porque o vinho branco vai ser servido mais ou menos a 7 graus. Então, ele vai ser servido bem gelado. Por exemplo, o vinho verde é servido bem gelado. Então, para o verão, é uma ideia ótima. A água, que não pode faltar a água, o pão, guardanapo de tecido, os copos e os vinhos. Isso é primordial. E aqui nós temos, então, mostrei este, e agora este aqui, olha aqui, é para a pessoa marcar o seu lugar. Cada anelzinho tem um enfeite. Aqui é uma rosinha, aqui é um abridor de garrafa, aqui é um cálice. Então, para marcar, por exemplo, eu estou sentada aqui, o meu copo é este, para eu saber direitinho. A degustação, para fazer a harmonização, é o seguinte: eu tenho que combinar o vinho com o que eu vou servir. Se eu servir corretamente, coisas brancas com o vinho branco, coisas mais leves com o vinho branco, ou com o vinho tinto leve também, e com o vinho tinto pode ser um molho mais temperado, mais pesado, para que um não atropele o outro, que é o termo que eles usam. Agora o seguinte, quando a harmonização é perfeita, a gente procura pelo menos fazê-la perfeita, um valoriza o outro. O alimento valoriza o vinho e o vinho fica valorizado também por causa do alimento. Então vejam vocês, o guardanapo é colocado no colo e os apetrechos aqui para os frios. Nós temos uma tábua de frios aí. Agora acontece o seguinte, nós temos o vinho, temos o alimento para harmonização. Agora o vinho vai ficar muito melhor se for em boa companhia. Se for em boa companhia, o vinho até às vezes não é de boa qualidade, não é de ótima qualidade, mas ele fica melhor
com uma boa companhia. E quando a gente ouve falar, a pessoa fica 1 hora falando sobre aquele vinho, é verdade. É verdade, a gente vai analisar o rótulo, vai analisar uma série de coisas, até preencher corretamente todinho a ficha de degustação. E quando a gente ouve falar em degustação às cegas, o degustador não sabe que vinho ele está tomando. O rótulo é tampado. E o especialista, ele sabe até a uva e o local aonde esse vinho foi elaborado. Pois é. Então, vejam que é uma coisa simples, não é complicado. E quanto mais a gente aprecia, porque daqui para frente vocês vão apreciar um vinho e não beber um vinho. Vão apreciar o vinho. Então, e se for numa boa companhia, o vinho fica melhor ainda. E não se esqueçam, o segredo da elegância é a simplicidade.